Bom dia. O tema de hoje é a águia que pereceu no gelo. E em alguma parte da Bíblia diz o seguinte: Mas os que esperam no Senhor subirão com asas como águias. Aí você pergunta, né? A gente pergunta, por que com asas como águias, não como uma outra ave qualquer, uma pomba, uma andorinha? Você tem que saber o seguinte: quando foi escrita a Bíblia, tem as observações, né, da época. E outra coisa, eles observavam os animais, outras coisas. E tem outra coisa, o livro, a Bíblia, é um livro oriental, né? Então é diferente do nosso. Por exemplo, algumas vezes você vê na Bíblia queimado a fogo. A pessoa vai falar, não, mas só pode ser queimado a fogo. Nas Bíblias mais antigas, aparece Jesus falando para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Alguém vai dizer o seguinte: se vai sair só pode ser para fora, né? Então a gente tem que entender que a Bíblia é um livro oriental e a forma deles falarem, digamos assim, é diferente do nosso, né? Tanto é que às vezes alguns povos orientais têm uma certa resistência em deixar que o livro deles, né, as obras sejam traduzidas para o Ocidente, que a pessoa vai traduzir do jeito que ela acha melhor. Se eu não me engano, era a Cecília Meirelles ou a Clarice Lispector, que ela dava aula de literatura oriental, que é diferente. Então, quando você ler alguma coisa num livro oriental na Bíblia, por exemplo, você tem que saber que era o costume deles, né, ou é até hoje, né, e o jeito de pensar e falar é diferente. Por exemplo, tem uma parte na Bíblia que diz o seguinte: como a corça anseia por água, assim tenho sede de ti. Aí por que não poderia ser qualquer animal? Por exemplo, o homem está com sede, ele anseia por quê? Por água. Você pode estar com sede, você pode ter refrigerante, suco, tem que ser água. Então por que diz, por exemplo, assim como a corça anseia por água, assim tenho sede de ti? Porque a corça, pelo que eu sei, ela exala um cheiro muito forte que atrai predadores. Então ela ansiava por água porque ela passava pelas águas e aquele cheiro saía. Então ela estava mais imune aos predadores. Então, da mesma forma, né, assim como a corça ansia por água, a pessoa que mergulha em Deus, ela vai estar livre, ficar imune, ou digamos assim, invisível aos predadores. Mas voltando à águia, aqueles que esperam o Senhor subirão com asas como águia. A águia, ela é um animal, uma ave, que ela alcança alturas, né, que outras aves não alcançam. Então, quer dizer, quem confia em Deus vai alcançar um patamar que outros não alcançarão ou não alcançariam. E a águia, ela tem uma visão privilegiada. Tanto é que você vê aquela expressão olhos de águia, visão de águia, porque ela vê coisa longe. Então, aqueles que estão em Deus, além de alçar voo, alcançar patamar que outros não alcançariam, ela vai ter uma visão privilegiada. E a águia, ela é um animal predador. Todos os animais que têm olhos frontais são predadores. Por exemplo, o cavalo não é predador, os olhos deles são laterais. E o homem tem olhos onde? Na frente. Então ele é um predador, um conquistador. Aí uma história de uma águia, achei muito interessante. Tinha uma águia sobrevoando uma região gelada, né? E lá de cima ela viu um animal morto, né, num bloco de gelo. Só que um pouco mais à frente tinha uma cascata, né? Ia cair. Qualquer um que estaria ali e tivesse naquele bloco era a morte certa. Era muitos metros de altura. Só que ela viu o animal, ela pensou o seguinte: eu vou, devoro o animal. Quando estiver perto de chegar na cascata ali, eu alço voo. Eu sei voar, eu vou voar. Quando estiver perto de chegar, eu vou. E lá foi a águia. E estava devorando o animal. Logo mais, já estava quase chegando lá na cascata para cair. Teria a morte certa. E aí que ela fez? Agora eu vou voar. Só que
Só que não, por quê? As garras dela ficaram presas no gelo. E o que aconteceu? Ela caiu e morreu. E assim é muita gente hoje em relação ao pecado. A pessoa tá vendo que não vai dar certo, só que ela fala, não, eu vou ficar aqui por enquanto, vou fazer isso por enquanto. Quando for pra, tipo assim, o pecado me pegar, quando for me dar mal, eu saio fora. Só que ela vai ver, ela começa a fazer coisas erradas, e quando ela vai sair fora, digamos assim, ela está tão presa ao pecado que ela não consegue sair. E a morte é fatal, né? A morte física ou espiritual. Então, presta bem atenção. Você é como a águia. Você tem a velocidade da águia, os olhos de águia. Você pode alçar voo como a águia. Ah, tá. Um detalhe. No mesmo livro que está escrito, os que esperam no Senhor, né, subirão com asas como águia, também está escrito o seguinte, para a gente não se apoiar em nosso próprio entendimento. Porque às vezes a pessoa se apoia no que ela conhece e dá errado. Para você ter uma ideia, você tem que ter força e direção. Os dois, porque às vezes a pessoa tem força, então ela coloca toda a força no que ela vai fazer, ela é incansável, digamos assim. Só que quando vai ver, ela está na direção errada. E outras têm direção, mas não tem força. Então você tem que ter força e direção, tá? Ah, tá. Se você gostou dessa matéria, clica aí no sininho, se inscreve, compartilha, tá bom? Até mais.